Estamos no canteiro de obras do empreendimento Jardins do Planalto da Engeplan Engenharia. Quem está do meu lado é Messias Siqueira, o engenheiro responsável pela obra. Messias, em primeiro lugar, obrigado por você estar participando com a gente do mercado imobiliário. Dá para você explicar um pouco para os telespectadores, né, que eles vão começar a ver as imagens agora, quais são os processos desse tipo de empreendimento? Bom, é um prazer participar do programa. O nosso empreendimento se encontra na fase de fundação e nós estamos com todas as etapas desse processo. Nós temos blocos que estão em escavação, blocos que estão em concretagem de sapata, blocos com baldrames e como esse que está aqui nós estamos falando, a gente já está fazendo a cinta de coroamento do baldrame que vai dar suporte à alvenaria estrutural. Messias, esse tipo de obra, né, ela tem uma característica muito boa que a gente vê, é uma obra muito limpa, né, e também muito rápida. A alvenaria estrutural tem várias vantagens em relação à estrutura convencional. Uma delas é essa limpeza, porque todas as nossas alvenarias, todos os nossos blocos, eles são ajustados de acordo com as dimensões onde ele vai ser aplicado. Então eu não tenho aquela quebra de bloco normalmente, eu não tenho aquele entulho que faz parte já das obras convencionais. Então ela é uma obra mais enxuta. Tá, e com relação a isso faz com que também ela caminhe mais rápido. Ela tem um processo mais industrializado, ela caminha mais rápido e também a utilização de equipamentos como a Engeplan faz com que essa celeridade seja ainda maior. Então, e a previsão dessa obra, normalmente uma obra dessa seria de 24, 30 meses, a previsão de vocês é bem menor do que isso. A nossa previsão é 15 meses após a assinatura do contrato com a Caixa. E tendo em vista que as obras já estão iniciadas há aproximadamente 60 dias, nós hoje contamos com um efetivo de em torno de 40 pessoas no canteiro, esse prazo ele não só é factível, como ele é confortável. Você continua comigo aqui no canteiro de obras do Jardim do Planalto, uma obra da Engeplan Engenharia. Quem está do meu lado é Antônio Almeida, diretor da AIS Transações Imobiliárias, a empresa responsável pela coordenação de vendas dos Jardins do Planalto. Almeida, em primeiro lugar, obrigado por você estar participando com a gente do mercado imobiliário. Fala um pouco das características aqui deste apartamento Jardins do Planalto. Pois bem, nós tivemos, Tuca, a grata felicidade de acolher a Engeplan, que é uma engenharia top de linha, tipo A, Caixa Econômica, muito bem aceita pelos clientes. E é um empreendimento que no momento nós não temos concorrente. É um empreendimento que é onde ele vai dar a oportunidade daquela pessoa que vinha sonhando com a sua casa própria, salários entre R$ 1.600 a R$ 1.900, ter condições de adquirir seu apartamento em condições dignas e num valor bem abaixo de mercado. O apartamento aqui ele varia de 80 a 90 mil reais, está num preço bem acessível. Tá, e as pessoas que estão vendo o programa da gente, né, estou interessado em adquirir um apartamento no Jardim do Planalto, entrar em contato com a AIS Transações Imobiliárias? Pois não, a AIS Transações Imobiliárias é a coordenadora de vendas, mas nós temos parceiros e o parceiro que realmente tem estado ao nosso lado e vendendo bem, juntamente conosco, tem sido a Casa Bela. O Neto, lá com a sua equipe, tem, na verdade, nos ajudado a vender as unidades. Como eu falei no início, são unidades que, por si só, já se vendem, que têm qualidade, são procuradas e com a ajuda dos profissionais, porque sem corretores, realmente nós não vendemos. E estamos lá à disposição dos outros parceiros que nos procuraram para ativar as vendas e quem não procurou ainda, se quiser, as portas estão abertas. Marcelo, fala um pouco pra gente sobre o residencial Jardins do Planalto. Bom, o residencial Jardim do Planalto é um residencial, diria eu, diferenciado dos demais, né? Pelo sistema que está sendo construído, que já foi falado, né? Pelo prazo de entrega também, né? Pela qualidade na construção, qualidade de acabamento. E os apartamentos, nós temos dois tipos de apartamento, certo? São apartamentos com e sem varanda, né? O apartamento com varanda, ele tem 48,31 metros quadrados de área privativa, né? Sem contar garagem, área de lazer, né? O apartamento sem varanda, ele tem 45,07 metros quadrados,
certo? Também da mesma forma, mais uma vaga de garagem. E ainda por cima nós temos apartamento com 2 vagas, né? Temos apartamento com 2 vagas. As vendas já estão em andamento, né? Já vendemos aí mais de 50% do primeiro módulo, está sendo bem procurado, né? E estamos esperando você para comprar os apartamentos que ainda estão disponíveis. Francélio, fala um pouco da estrutura do residencial, da questão de área de lazer. O residencial Jardim do Planalto tem uma área de lazer que consta o quê? Piscina adulto infantil, tem playground, tem solário, tem um salão de festa, certo? A área de lazer, ela é bastante extensa, né? Inicia-se na frente do bloco 7 e continua para o final. Então diríamos o quê? Que talvez 30% do terreno é área de lazer, diríamos assim. Então, além do apartamento, sim, ser bastante aconchegante, que eu até tinha esquecido de alguns detalhes da construção, vai ter coisa nesse apartamento que só é usado em apartamento de luxo, né? Um exemplo, vai ter um peitoril com pingador, para quê? Para que quando chover não crie aquele círculo úmido, né? Onde vai estragar a pintura, estragar o forro, penetrar água, né? Vai ter um sistema para evitar isso. Isso vai gerar como se diz, mais tempo de uso, né, no apartamento sem precisar de reforma. Vai haver também no apartamento, em cada porta, vai ter uma fresta para circulação de vento. A gente sabe que quando não tem abertura nenhuma, o vento entra pela janela, fechou a porta, acabou, não entra mais vento, fica quente. Vai ter também esse sistema. E ainda um plus que vai haver, vai ter ponto de TV, tanto na sala como nos 2 quartos. E além disso ainda vai ter armador. Então são alguns requintes que tem um apartamento popular que só é usado num apartamento de alto padrão. Hoje no mercado imobiliário nós vamos bater um papo com o secretário Alexandre Lopes, que responde pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Ambiental do município de Mossoró. Alexandre, obrigado por você estar com a gente no mercado imobiliário. Como é que você está vendo hoje essa retomada no crescimento, né, de imóveis sendo construídos e planejados para Mossoró? Olha, nós tivemos aí um pequeno impasse com essa questão do aeroporto, né? Mas esse impasse ele diz principalmente na questão das construções verticais. E aí Mossoró ele meio que migrou durante alguns meses para construção mais horizontalizadas, né? Residências, condomínios fechados, horizontais, também prédios de pequeno porte, com 2, 3, 4 pavimentos. Mossoró ele não parou o crescimento, né? Mossoró ele vem num crescimento acelerado, sempre atraindo investimentos de fora. Isso é uma parceria muito forte do poder público com a iniciativa privada. A infraestrutura da cidade, à medida que vai expandindo essa infraestrutura, como saneamento, pavimentação de vias, obviamente as empresas vão ocupando novos espaços, e o melhor de tudo é que essa ocupação está sendo de forma uniforme na cidade. Então todos os bairros têm algum tipo de investimento que venha a melhorar tanto a questão também da habitação, mas também a questão econômica da cidade, a questão de geração de empregos. Na sua avaliação, né, você... à frente da secretaria, você também é profissional da área, você é arquiteto. Como é que você vê esse desenvolvimento, né? A gente está vendo que existe uma preocupação com coordenação, né? Existe um plano diretor, uma série de coisas que estão acontecendo. A cidade está preparada para isso? Olha, o fato do plano diretor ter sido elaborado de forma participativa, Tuca, ele facilita muito que as pessoas absorvam esse plano, né? Obviamente, o plano ele ainda tem muita coisa para ser feita, ele ainda tem muitos instrumentos que devem ser aplicados, mas isso é gradativamente. A população ela se adequa a essa legislação. Vale lembrar que até a gente ter o plano diretor em 2007, a gente tinha uma legislação de 1975. Então era uma legislação totalmente caduca. Então a cidade ela vem crescendo, mantendo esses índices que estão previstos no plano diretor. As edificações hoje a gente tem uma outra realidade, os prédios são todos legalizados, com seu alvará emitido, com seu registro em cartório emitido. Isso dá uma segurança jurídica muito boa para quem está comprando o seu imóvel, porque ele te dá a segurança da propriedade, né, desse imóvel. E as pessoas já estão adaptadas a esse plano. A tendência é que, obviamente, o mercado, quanto mais ele se aquece, mais as empresas que trabalham de forma correta, que trabalham tirando seus documentos de forma correta, elas consigam sobreviver e consigam se destacar nesse mercado. É o que a gente podia chamar de uma seleção natural, né? Pela qualidade, pela preocupação com a qualidade do produto.
Muita gente comenta na questão desse boom imobiliário que a gente está passando, né, que já aconteceu com várias cidades, né, com várias capitais também, inclusive com o Natal, que alguns dizem, isso dura mais uns 20 anos, isso dura mais uns 10 anos. Existe muita especulação, né? Mas alguns empresários que são muito experientes na área, eles dizem que pela forma que Mossoró está, pela forma que Mossoró está tratando essas novas edificações, é uma tendência que esse crescimento dure pelo menos mais 10, 15 anos. Olha, o crescimento ele tem suas etapas, né? Ele tem a etapa de boom, que a gente já está vivendo isso há alguns anos, que você tem um grande número de edificações, mas o mercado ele estabiliza, ele vai encontrar o seu ponto de equilíbrio, né? Na realidade, eu não acredito que Mossoró tenha uma volta, digamos, àquela época que a gente não tinha grandes investimentos, não. A gente vem trabalhando na cidade para que esse investimento eles continue, eles ainda vão se ampliar um pouco e deve se manter até que ele encontre esse equilíbrio de mercado. Até porque os empreendimentos, quando você lança, a tendência é que as pessoas comprem o seu apartamento 2 quartos, depois já negocia com isso aí, porque você já tem um bem em mãos, que o mais difícil a gente sempre diz que é o primeiro imóvel, né? A partir desse primeiro imóvel, então você começa a ter a rotatividade de mercado e aí ele vai, quando ele estabilizar, ele deve manter. Isso há alguns centros, grandes centros, você já observa isso, como por exemplo você falou Natal ele vem mantendo já há algumas décadas esse mercado trabalhando de forma uniforme. Hoje no quadro Direito Imobiliário do programa, nós vamos conversar com o advogado Ramires Fernandes sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com relação ao aluguel de imóveis. Ramires, mais uma vez obrigado pela sua presença no mercado imobiliário. Na questão de aluguel de imóveis, o que prevalece? O Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, ou a Lei do Inquilinato, que é de 1991? É uma questão bastante polêmica, certo? Que até hoje não foi pacificada pelos tribunais. O que é esse impasse? Existem duas normas legais que disciplinam assuntos semelhantes, né? Nós estamos falando sobre relação à questão de aluguel de imóveis. São as normas locatícias que estão previstas na Lei do Inquilinato e estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. A Lei do Inquilinato ela data de 1991 e o Código de Defesa do Consumidor data de 1990, certo? O Código de Defesa do Consumidor é aquelas normas que protegem uma relação de consumo, uma prestação de serviço, que teria, no caso, enquadramento na questão do contrato de aluguel. E a Lei do Inquilinato ela trata especificamente do inquilino, da relação entre locador e locatário. Ambas têm normas que se confundem, ambas têm normas que ora se aplicam, ora não se aplicam. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ele tem entendido que nas relações locatícias de imóvel se aplicam diretamente a Lei do Inquilinato. Porém, eu tenho uma visão mais conservadora, certo? Eu entendo que, como existem ambas as normas, se aplica a Lei do Inquilinato. Porém, naqueles assuntos em que não há disciplinamento na Lei do Inquilinato, até porque a lei ela não tem como abarcar esgotar todo o tema sobre aquele assunto, certo? Então, de forma subsidiária, de forma supletiva, se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor. O exemplo prático seria basicamente com relação a como se aplica o juro nos contratos de aluguéis. A Lei do Inquilinato ela não disciplina exatamente como é esse juro. O juro pela mora, o juro pelo atraso, a penalidade. Já a lei prevista no Código de Defesa do Consumidor, ela disciplina de forma genérica como fazer essa aplicabilidade junto aos contratos de aluguéis. Mas, Ramires, sendo o Código de Defesa do Consumidor mais antigo, de 90, e a Lei do Inquilinato mais recente, de 91, não prevaleceria o Código que é mais antigo? Pois é, essa discussão, essa polêmica foi justamente o que trouxe discussões mais acaloradas junto ao Superior Tribunal de Justiça. E na análise dessas causas, recentemente, eles têm entendido, em sua maioria, o seguinte, que se aplica a Lei do Inquilinato, tendo em vista o princípio da especialidade. O que seria isso? Se você tem um assunto que é relativo aos contratos de locação de imóveis, né? E você tem uma lei específica, uma lei federal que trata especificamente sobre esse tema, a lei especial prevalece sobre uma norma genérica. A norma genérica, no caso, é o Código de Defesa do Consumidor, que ela disciplina normas de toda a relação de consumo e uma das espécies da relação de consumo seria, no caso, o contrato de locação de imóvel. Então, neste caso, a lei prevalece com relação ao Código?
Segundo o STJ, prevaleceria a lei do inquilinato sobre o Código de Defesa do Consumidor. Porém, eu faço a fazer aquela ressalva de que, no meu ponto de vista, se aplica-se a lei do inquilinato. Porém, naqueles cantos, naquelas oportunidades em que a lei do inquilinato não se manifesta ou deixa em aberto ou fala de forma genérica, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Sempre olhando o lado de benefício àquele relação menos favorecida da relação processual. Se você tem alguma dúvida sobre direito imobiliário, entre em contato com o e-mail que está no seu vídeo. O advogado Ramires Fernandes, no próximo programa, responderá para você. Mercado Imobiliário, Apoio Cultural, Construtora Paiva Gomes, Casa Bela Consultoria de Imóveis, Brascom, representante Compra Certa, Aliança Imobiliária, André Oliveira Imóveis, Contrel Construções e Edione Gomes Imóveis.